Em um dos episódios mais impactantes do atual conflito no leste europeu, as forças armadas da Ucrânia, cercadas na cidade de Sudak, localizada na região da Crimeia, um território reclamado por Kiev, mas sob controle russo desde 2014, tomaram uma decisão controversa. Após semanas de combates intensos, sob um cerco completo imposto por Moscou, que bloqueou o envio de reforços, cortou rotas de abastecimento e neutralizou o apoio aéreo, as tropas ucranianas estavam sem opções defensivas. Relatos de analistas militares e correspondentes, próximos à linha de frente, indicam que, sem acesso a novos suprimentos e sem comunicações seguras, os soldados ucranianos começaram a negociar diretamente com o comando russo. Em troca de garantias para a sobrevivência das suas vidas, entregaram armamentos ocidentais de alta tecnologia, como drones de reconhecimento, sistemas avançados de criptografia e dispositivos de guerra eletrônica. Equipamentos fornecidos por países membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte. O risco agora é claro. Esses armamentos, projetados para reforçar a defesa ucraniana contra o avanço russo, podem ser estudados e adaptados por Moscou. Especialistas militares alertam que a captura desses sistemas representa uma ameaça direta à segurança global. A situação em Sudak não é apenas um revés tático para a Ucrânia, mas reflete uma crise muito mais profunda enfrentada pelo exército ucraniano. A dificuldade em manter linhas de frente estáveis, combinada com o avanço russo em várias frentes, foi exacerbada por uma decisão crucial tomada por Washington, sob a liderança do presidente Donald Trump. Os Estados Unidos suspenderam parcialmente o fornecimento de inteligência estratégica e apoio logístico à Ucrânia. A suspensão de apoio estratégico dos Estados Unidos deixou a Ucrânia sem acesso a dados cruciais de satélite e sem o envio de munições e equipamentos essenciais para resistir ao avanço russo. Isso foi particularmente preocupante na região de Kursk e nas áreas próximas ao Donbass. Estima-se que dos cerca de 5.000 soldados ucranianos destacados para defender Sudak, menos de 2.000 permaneciam ativos no momento da rendição. Muitos deles estavam feridos e sem acesso a cuidados médicos adequados. Com o cerco russo se fechando e o Comando Central de Kiev incapaz de organizar uma retirada ou reforço, os oficiais ucranianos enfrentaram uma escolha difícil: manter uma resistência suicida ou negociar uma saída que garantisse ao menos a sobrevivência de parte da tropa. A entrega de armas ocidentais, que vinham sendo vistas como o principal triunfo militar da Ucrânia, agora se torna motivo de grave preocupação entre os países membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte. A captura desses sistemas avançados por Moscou pode alterar o equilíbrio militar, permitindo que a Rússia estude e adapte as tecnologias para suas próprias forças armadas. Especialistas em defesa alertam que isso pode comprometer as futuras defesas da Ucrânia e afetar a capacidade da Organização do Tratado do Atlântico Norte de responder adequadamente. A notícia da rendição em Sudak gerou reações imediatas nas capitais europeias. Em Bruxelas, sede da Organização do Tratado do Atlântico Norte, diplomatas classificaram o episódio como um sinal alarmante de que a Ucrânia pode não estar mais em posição de manter a integridade de suas defesas. Em Berlim e Paris, o temor crescente é que, se novos episódios semelhantes ocorrerem em outras frentes, a credibilidade da Aliança Ocidental em apoiar a Ucrânia seja irreversivelmente afetada. Dentro da Ucrânia, o governo liderado por Volodymyr Zelensky ainda não se posicionou oficialmente sobre o ocorrido, o que só aumenta a tensão entre os aliados. Crescem as dúvidas sobre como Kiev reagirá. Adotará medidas disciplinares contra os comandantes que lideraram a entrega de armamentos ou, diante da pressão do campo de batalha, reconhecerá publicamente que episódios como o de Sudak poderão se repetir? Embora muitos no Ocidente vejam a rendição como um ato de traição, analistas mais próximos ao campo de batalha lembram que a decisão foi tomada em um cenário extremo. Os soldados, privados de qualquer apoio real, estavam apenas tentando evitar a morte certa. O episódio revela uma dura verdade frequentemente ignorada. A guerra em solo ucraniano
especialmente após anos de conflito, atingiu um ponto de exaustão onde promessas internacionais e acordos de cooperação militar pouco significam para quem está isolado e sem recursos. O impacto da captura de armamentos fornecidos pela Organização do Tratado do Atlântico Norte vai muito além das fronteiras da Ucrânia. A possibilidade de a Rússia explorar essas tecnologias de ponta ameaça o equilíbrio militar em toda a Europa Oriental. Especialistas alertam que, com acesso a esses sistemas, Moscou poderá aprimorar sua capacidade de guerra eletrônica, entender o funcionamento interno de drones de última geração e neutralizar futuras defesas da Organização do Tratado do Atlântico Norte. A perda de confiança mútua entre a Ucrânia e seus parceiros ocidentais também pode desencadear uma nova crise diplomática, colocando em risco não apenas o volume, mas também a continuidade do apoio militar e econômico a Kiev. À medida que episódios como o de Sudak expõem as fragilidades do exército ucraniano, cresce a pressão sobre os governos europeus e os Estados Unidos para reverem suas políticas de assistência. Dentro de países como os Estados Unidos, Alemanha, França e Itália, debates públicos sobre o envolvimento direto no conflito se intensificam, com a opinião pública questionando os custos dessa guerra prolongada. A Aliança Atlântica, que já canalizou dezenas de bilhões de dólares em armamentos, treinamento militar e ajuda humanitária para a Ucrânia, desde o início do conflito em fevereiro de 2022, se encontra agora diante de um dilema estratégico: continuar fornecendo sistemas bélicos de última geração, sabendo que há um risco real de essas armas caírem em mãos russas, ou recuar e adotar uma postura mais cautelosa, o que poderia acelerar ainda mais o colapso das linhas de defesa ucranianas. O episódio de Sudak pode sinalizar o início de uma nova e perigosa etapa no conflito, com a Rússia consolidando seu território na Crimeia e Kiev, cada vez mais incapaz de recuperar posições perdidas. A captura de Sudak representa não apenas uma derrota militar, mas também um golpe psicológico para as tropas ucranianas e a população civil, que vê seu país perder territórios vitais após meses de resistência heróica. Se o Ocidente não agir rapidamente, seja por meio de um aumento militar ou conduzindo negociações diplomáticas que ofereçam uma saída viável, o conflito pode se prolongar de maneira imprevisível, afetando não só a estabilidade da Ucrânia, mas também a segurança do continente europeu como um todo. A perspectiva de um impasse prolongado ameaça o conceito de segurança coletiva da Europa, encorajando outras potências revisionistas a desafiar a ordem internacional vigente. Nesse sentido, o futuro do apoio ocidental à Ucrânia não impacta apenas o desfecho do conflito atual, mas também poderá definir o equilíbrio de poder na Europa nas próximas décadas. A decisão enfrentada pela Organização do Tratado do Atlântico Norte vai muito além da simples entrega de armamentos. Ela envolve escolhas que moldarão o futuro geopolítico do continente e as relações entre o Ocidente e a Rússia em um cenário global cada vez mais instável. Até a próxima.